Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, queridos companheiros de ideal, com esta poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazemos uma singela homenagem a este apóstolo da humildade, da caridade, da fraternidade, neste ano em que completamos 100 anos do seu nascimento, Francisco Cândido Xavier. Na noite de hoje, nós iremos falar acerca do auto perdão, felicidade sem culpa. Essa palestra, ela compõe um seminário de 7 palestras diferentes. Um seminário sobre depressão e Jesus, o maior psicólogo do mundo. A primeira, depressão, causas, consequências e a terapia do amor, as causas psicológicas da depressão e encontrar no Evangelho de Jesus o roteiro para nossas vidas. A segunda, depressão e obsessão espiritual. A terceira, depressão, materialismo e desapego, a depressão financeira, não é? Está pegando muitos de nós. E a alegria do trabalho no bem, que é o melhor tratamento para a depressão. Depressão, autoconhecimento e iluminação interior. Depois, depressão e mediunidade. A palestra de hoje, auto perdão, felicidade sem culpa. E a palestra ciência, saúde e terapias espirituais. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema especial. Nazareno, o que tem a ver auto perdão com depressão? Bom, meus amigos, em alguns casos de depressão, era o meu caso, nós vamos encontrar na sua origem, ou agravando a depressão, sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, de encarnações anteriores. Por exemplo, pessoas que são muito solícitas, pessoas que não sabem dizer não, podem estar trazendo algum tipo de sentimento de culpa e, numa forma de compensação, ela tenta agradar aos outros. Então, realmente é muito importante conhecer esse assunto. Sobretudo também porque, se nós não nos perdoarmos, nós não vamos conseguir cumprir o mandamento maior da lei de Deus. Porque Jesus nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se eu não me perdoo, eu não consigo me amar. Então é fundamental a gente se perdoar. E o Espírito Samuel Lucas, que nos inspirou esta palestra, me disse: Nazareno, é muito importante falar sobre o auto-perdão. Porque há muitos espíritas, inclusive, desencarnando em situação delicada, vitimados pelo próprio perfeccionismo, que é fruto do orgulho. Estamos muitas vezes exigindo algo que nós não temos condição de atender. Então temos que desenvolver mais humildade. Não nos comparar, por exemplo, ao Sol de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Krishna. Esses espíritos superiores estão ainda muito distantes de nós, pelo menos de mim eles estão, não sei de vocês. E é falta de humildade nossa a gente querer se comparar, ser iguais a ele agora.
Podemos seguir o modelo que é Jesus, mas com essa consciência de que a natureza não dá saltos, um passo de cada vez. E curioso que até hoje, em pleno século XXI, há sacerdotes, há frades, que se auto-martirizam, que se auto-chicoteiam, acreditando que o sofrimento é agradável a Deus. E não é isso que os Espíritos nos ensinam. Na verdade, vamos estudar na obra de Allan Kardec, que é o amor que cobre a multidão de pecados, como Pedro, na sua epístola, nos falou. Ou como o próprio Cristo asseverou, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. É o amor que é agradável a Deus, a caridade, não é o sofrimento. O sofrimento é uma contingência, é uma exceção de um mundo ainda atrasado como a Terra, que é um mundo de expiação e prova. Mas nós não fomos criados para sofrermos, não. Fomos criados para aprendermos a amar. Foi a única coisa que Jesus nos pediu. Amar a Deus, amar ao próximo. Pediu para aprendermos a amar. E Samuel disse, Nazareno, quando você falar que ainda hoje tem pessoas se chicoteando, utilizando cilícios, se auto-martirizando, mesmo na atualidade, muitas das pessoas da plateia vão ficar surpresas, mas diga para eles que quase todos nós fazemos a mesma coisa. Não mais com instrumentos de tortura, com chicotes, com cilícios, não, mas com o nosso pensamento, com o nosso perfeccionismo, com nossa vontade de ser algo que ainda não somos. Nós nos autoflagelamos com o sentimento de culpa. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, nos vários livros sobre a obsessão espiritual, vai dizer que o principal plug mental, o que é mais fácil para instalar a influência negativa de um espírito sobre nós, é justamente o sentimento de culpa. Então, nada de ficar se culpando. Mas Nazareno, eu errei. Sim, mas estava previsto. Porque o Espiritismo vai nos dizer que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Se Deus não quisesse que nós errássemos, Ele haveria de nos ter criado anjos, espíritos puros, que não erram. Nós não erraríamos, mas não somos criados simples. E vamos aprendendo com os milhões e milhões de anos. Então, errar faz parte da vida, faz parte da evolução. É parte do aprendizado. Na Nazareno a gente pode errar, não pode repetir o erro. Pessoal, infelizmente, muitas vezes, nós vamos repetir o erro. Mas Nazareno não pode. Bom, como é que a gente faz? Bom, pessoal, não é tão fácil se tornar um anjo no estalar de dedos, não é? Não basta ler o Evangelho de Jesus, que está aí há 2000 anos, e nós não estamos cumprindo nem 10, 20, 30% dele. Saber que é bom ser bom, isso não é suficiente para nos transformar em anjos do dia para a noite, não. Um passo de cada vez. E lá no Livro dos Espíritos, e na codificação kardeciana, nós vamos compreender que verdadeiramente Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele saberia, claro, como sabe que nós iríamos nos equivocar. Todos nós temos o direito de errar, mas também o dever de reparar. Então, Joana de Ângeles, Espírito, propõe que em vez de culpa nós falemos responsabilidade. E é claro que à medida que o Espírito vai evoluindo, ele vai querendo consertar os estragos que aprontou aqui na Terra. E neste mundo ainda atrasado, onde impera o sofrimento, o predomínio do mal sobre o bem, é natural que tenhamos muitas dificuldades. O Espírito Samuel diz assim: Nazareno, vocês, diga para o público que vocês são maravilhosos, vocês são espíritos muito bons. Até o pessoal aqui do Trindade também, principalmente. Que só nós erramos tanto aqui na Terra é porque estamos sujeitos a muitas influências espirituais negativas. Se nós fôssemos transportados agora para uma colônia espiritual superior, por exemplo, o nosso lar, não é? Ou então outra lá,
como eu sou do Ceará, deve haver uma colônia espiritual lá por cima também, com rede, que cearense adora rede, não é? Com rapadura, castanha de caju, não é? Então imagine lá nosso Ceará espiritual. Se nós estivéssemos lá nessa colônia, como André Luiz nos descreve nosso lar no filme, no livro, audiolivro e até radionovela, maravilhosos. Ele mostra como é fácil ser bom lá em nosso lar. Por quê? Porque cercado de gente boa, a gente não erra, não é? Todo mundo lá é bonzinho, todo mundo é fraterno. A gente até se constrangeria de errar. Mas aqui na terra, onde o Espírito Emmanuel vai falar que há uma população de cerca de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada um de nós, ou seja, imagine, 6 bilhões e meio hoje, 20 bilhões de espíritos desencarnados. Dá uma média de 4 para cada um de nós, 3 a 4 para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouco mais, não é? Então imagine, nós somos bonzinhos, mas aqui tem tanta influência negativa que a gente acaba sendo compelido a errar também. Então uma coisa para atenuar. Então ter essa consciência de que nós não somos maus. O problema é que estar mergulhado num corpo de carne modifica sim a nossa estrutura psíquica e é mais fácil ceder às tentações. Como Jesus nos disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não? Então, está mergulhado num corpo onde tem ainda os instintos da sexualidade, né? Da fome, a gente acaba comendo demais, das compensações psicológicas, neurológicas, e acabamos muitas vezes utilizando drogas. Então, os apelos do mundo, né? A adrenalina que nos coloca em estado de guerra, de combate ou de fuga. É mais difícil ser bom aqui na terra. Então vocês são ótimos, são maravilhosos. Já perceberam que na casa espírita todo mundo fica bonzinho? Não é? Por quê? Porque aqui a gente está sob a influência de espíritos muito bons, né? Um ambiente preparado, a vibração elevada, depois das músicas da nossa querida Elizabeth, a gente fica quase que em estado de graça, não é? Se eu pisar no pé da Elizabeth aqui dentro do centro espírita, vocês sabem o que vai acontecer? Ela não vai brigar comigo, não. Ela vai dizer assim: Nazareno, desculpe, porque eu deixei o pé no meio do caminho. Pise no outro também, que é para não ficar diferente. Mas se a gente atravessar aquela porta ali e eu pisar no calo dela, vocês já imaginam o que é que eu vou escutar, não é? Então nós somos assim, nós somos bons, na verdade, pessoal. Estamos apenas no mundo de expiação e prova, sob a influência de muitos espíritos, sob o império das paixões, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, a questão 742 do Livro dos Espíritos, e portanto estamos sujeitos ao erro. Não, Nazareno, mas não pode errar, já que a gente já sabe tanto. Pessoal, saber não é somente ler. Vejam que os grandes educadores da humanidade falavam que o processo da educação não é tão somente intelectual, não. Não basta ler. Nós temos que introjetar o conhecimento. Trazê-lo para o nosso campo emocional e trazer, sobretudo, para a prática, para a ação, porque conhecimento somente sem ação não vale nada, né? 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de palavras, ensinam várias filosofias. Então a gente tem que ter essa consciência. É como a gente tentar explicar, por exemplo, a alguém o que é uma maçã, para alguém que jamais comeu aquele fruto. Por mais que você explique que é vermelho, que é redondo, que é cheiroso, enquanto a pessoa não mastigar, não digerir, não engolir a maçã, ela não sabe que é uma maçã, por mais que você explique. Então a gente ouviu falar que é bom, tivemos notícias do conhecimento, das leis, mas a gente ainda não sabe direito o que é certo, o que é errado, não. Internamente não, por isso que a gente erra. Nazareno, que conversa é essa? Eu já li o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já sei o que é certo e o que é errado. Não sabemos. Ainda não sabemos, meus amigos. E vamos errar. E temos que nos perdoar diante do erro. Então a gente tem que ter essa consciência, essa humildade,
essa noção verdadeira do nosso estado evolutivo e saber que assim como uma criancinha correndo, brincando pela casa, tropeça, derruba o vaso que a sua mãe comprou na feirinha dos importados para o Natal. A gente não briga, não é? Porque eles não sabem o que fazem. Então Deus, do mesmo modo conosco, e Jesus vai ser a prova viva disso, quando Ele está no momento da cruz, Ele vai exclamar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse que a gente não sabia o que estava fazendo. Então a gente está ainda aprendendo, somos crianças na infância espiritual. Nada de tanta exigência, tanta cobrança. Vamos nos aperfeiçoar, sim, vamos nos melhorar, a pouco e pouco, mas sem trazer o remorso que nos paralisa, que nos impede a marcha, que a marcha é para o progresso, para a prática do bem, porque o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Como nos diz o Livro dos Espíritos, na questão número 1000, que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal, que não seja possível, questão 770. E a número 1000 vai nos dizer que somente por meio do bem se repara o mal. Não é o sofrimento que repara, é a caridade, é o amor. Nazareno, e por que é tão difícil ser bom? Bom, pessoal, é porque a gente não pratica. Porque dizem os psicólogos, os sociólogos hoje, quem é que leu o livro O Monge e o Executivo? Não vai salvar nenhuma alma, não? 1, 2, 3. É verdade, maravilhoso, não é? Cristianismo puro. E aí vamos ver que ele vai dizer que se a gente não praticar, a gente não se transforma. Que os nossos pensamentos determinam nossas ações, sim, mas que as nossas ações, os nossos hábitos, também modificam o nosso intelecto, o nosso pensamento. Então, ele pede para a gente fingir ser bom. André Luiz Peixinho também, presidente da Federação da Bahia, diz, nos seus seminários, ele fala: olha, pessoal, vamos fazer o bem, mesmo que a gente seja fingido. Porque a nossa sociedade é de fingidos mesmo, né? Então, em vez de fingir coisas ruins, não, vamos fingir coisas boas. De tanto a gente fazer o bem e perceber que o bem é bom, a gente vai começar a melhorar. Então, o hábito faz o monge. Então, Emmanuel diz que nós deveríamos fazer caridade por amor, sim. Mas enquanto não aprendemos a fazer por amor, vamos fazer por obrigação. Vamos lá, nem que seja um cara feia, não é? Porque trabalho social, a maioria é de manhã cedo, domingo de manhã, não sei porquê, não é? Quem não gosta de acordar muito cedo como eu, reclama, vai lá reclamando, mas vai lá. Aí quando chega, gosta, brinca, tudo. Então, aquela prática vai nos transformando em pessoas. Comece a tratar seu marido ou sua esposa como se fosse no início do namoro. Tudo melhora. E você começa a gostar mais da pessoa, impressionante. A gente se convence também. É verdade, a praxis já está demonstrada pela psicologia e pela psicologia. Então, nós temos essa consciência de que precisamos fazer o bem. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, item 9, vai dizer que há uma causa para quase todas as nossas imperfeições. Qual é, pessoal? Qual é a causa de quase todas as nossas imperfeições? Do livro A Gênese, Allan Kardec, obra básica, estudo obrigatório. Orgulho e egoísmo são consequências dele. Vamos lá? Pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não. É para ser estudado, é diferente. Então, no livro A Gênese, que é um livro de hipóteses, que não foi submetido ao controle da universalidade do ensino dos espíritos, o próprio codificador fala isso na introdução, mas ele vai trazer uma hipótese muito interessante. Ele vai dizer que no capítulo 3, item 9, que a causa de quase todas as nossas imperfeições é o instinto de conservação. Ele não se alonga, né? Não teve tempo, já foi uma das últimas obras. Mas ele vai... A gente pode concluir o quê? Que nós temos o instinto de conservação da fome, do sexo, do sono, da sede. E desequilíbrios nessa área geram doenças. Mas nós temos também o instinto chamado medo. É o instinto de autopreservação da espécie. O medo é útil, impede a gente cometer loucuras. Mas ele em excesso nos prejudica.
Vejam que o medo vai provocar o egoísmo, a avareza. Como a gente já teve encarnações anteriores, onde passou fome, passou frio, passou invernos prolongados, secas, guerras, nós começamos a acumular bens, tesouros, coisas, porque temos medo de passar necessidades. Porque temos medo da rejeição, é o segundo maior medo da psicologia, só perde para o medo da morte. Nós temos muito medo de não agradar nossos pais, nossa mãe, nossa família, e aí queremos ser bem-sucedidos financeiramente, né? E aí desenvolvemos a ambição, a cobiça, a vaidade. Nós queremos ser aplaudidos pelas pessoas, queremos que todos gostem da gente, isso é vaidade. Por quê? Porque a gente tem medo de não ser aceito. Aquelas crianças que infelizmente até lá em Fortaleza, 12, 13 anos de idade, elas matam com um revólver calibre 38, de maneira cruel. Por quê? Porque eles estão morrendo de medo e não querem ser desafiados. Querem ficar famosos por sua crueldade para que ninguém venha atrás deles. Eles estão tremendo, por isso tem que tomar drogas, álcool para cometer os crimes. Por causa do medo também a gente vai ter até o ciúme. A gente tem ciúme não é porque ama demasiadamente a pessoa, não é porque a gente não se quer bem, não se valoriza, tem problema de autoestima e tem medo de perder o ente querido. Aí tem o ciúme. Ou então aquela mulher que é muito bela, muito rica, jovem, talentosa, o medo vai provocar inveja. Porque ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Então a gente vai ver aquela supermodel, aquela atriz de cinema, com os cabelos maravilhosos, olhos claros, sorriso radiante, rica, jovem, marido muito belo também, uma vida batendo fotos. E para terminar de arrasar com a gente, pessoal, ela ainda é muitíssimo magra. É concorrência desleal, não é? Então ela é uma ameaça para nós, para a nossa autoestima. Então o que é que a gente faz? A gente vai usar outra coisa que é fruto também do medo, que é, de maneira indireta, a maledicência, a fofoca. Começar a falar mal dela. Tá vendo a fulana? Você não sabe a vida dela. Divaldo, não, Divaldo, você sabe, Divaldo tem isso, tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo-os diminuir, a gente tem a falsa impressão que a gente cresce. Então, olha, até inveja, a maledicência, por causa do medo. Está lá no Livro dos Espíritos também, questão 932, Kardec pergunta por que tão comumente no mundo o mal é que predomina. E os espíritos superiores respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus ao contrário, são audaciosos, intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. E Samuel Lucas, pela inspiração, diz, Nazareno, que os espíritos superiores são gentis, são delicados. Eles chamaram a gente de tímidos. Aliás, timidez também é medo das críticas, não é? Mas eles deviam ter dito, talvez, porque os bons são omissos, são covardes, são coniventes com o mal. A gente acha até que é humildade nossa, não é? É medo de desagradar os outros. Então o medo vai estar por trás de várias coisas, vários problemas da fraude. O médium até é verdadeiramente paranormal, mas começa a utilizar mal sua mediunidade, tem ela suspensa, ou a perda da mediunidade, lá no Livro dos Médiuns. E como ele tem problema de autoestima e precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos, ele começa agora a fraudar o fenômeno e depois é desmascarado. E aí as pessoas vão dizer, está vendo, esse negócio de espiritismo, tudo isso é fraude, por causa de um médium, com medo de não ser mais aceito, promovendo a fraude ou a fascinação. Se for para mim, eu não posso atender. Vejam, pessoal, então como o medo está por trás de tantas coisas. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz vai ser informado, quando há os rumores da Segunda Guerra Mundial, que os espíritos estavam fazendo treinamento contra o medo, contra o terror. E que um dia a humanidade ia saber como era importante combater o medo. Nazareno, eu já estou com síndrome do pânico, e tanto você falar do medo. Qual o melhor remédio para o medo, pessoal? Quem pode me ajudar? Qual o melhor remédio para o medo? Enfrentar ajuda, mas não é a resposta. Vamos lá? Quem está acordado ainda? Ajuda. A coragem é a falta ou pouco medo, mas não é o melhor remédio contra o medo. Qual é o melhor remédio? A fé.
A fé é o melhor remédio contra o medo. E por isso que a fé é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque com a fé robusta, a gente vai ser mais caridoso, vai ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos cruel, menos medroso. E com Nazareno, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Estou falando com os encarnados. Com conhecimento. E nós temos o estudo das obras de Allan Kardec. Emmanuel diz que no primeiro passo para a nossa felicidade é o conhecimento das leis que regem o universo. E estão lá, nas obras de Kardec. Temos as apostilas, não é, que facilitam o estudo, como da Federação Espírita Brasileira. Então eu estudo porque a fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então o estudo é a nossa segurança. Então à medida que a gente vai estudando, vai fortalecendo a fé, vai se tornando cada vez pessoas melhores. Então por isso vocês estão aqui na palestra também, que é estudo, que é também desobsessão de Divaldo Pereira Franco, que é médium vidente. Ele diz que vê os espíritos superiores atendendo a todos nós aqui durante a palestra, durante os congressos, seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões. Então o conhecimento, o autoconhecimento também. E nós vamos descobrir, portanto, que não é Deus que nos castiga. Quem aqui já participou de uma reunião mediúnica de desobsessão? Por favor, levante a mão. Nossa, tem tanto médio aqui hoje. Hoje é palestra mesmo, né? Você já viu algum espírito dizer que Deus pessoalmente está castigando aquele espírito? Não é. Eu nunca vi, eu fui doutrinador vários anos em Fortaleza. Hoje eu estou do outro lado, hoje eu estou desenvolvendo a mediunidade lá na Comunhão Espírita de Brasília. E eu nunca vi um espírito dizer que Deus está castigando. E realmente Deus não castiga. Divaldo Pereira Franco nos fala: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais supremo amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Então não é Ele quem nos castiga, mas a nossa própria consciência, nosso sentimento de culpa. Por isso que o Livro dos Espíritos vai nos dizer, na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então a consciência em paz nos absolve, e uma consciência de culpa nos leva à infelicidade aqui na terra, como também no mundo espiritual. Vejam o livro Libertação, de André Luiz. Pessoas com crenças equivocadas, se sentindo culpadas, são manipuladas no mundo espiritual por inclusive sacerdotes, como Gregório, em uma cidade, uma colônia, ainda de espíritos em aprendizado. Por quê? Porque eles tinham um sentimento de culpa, não se trabalharam. Então, vamos nos perdoar, meus amigos, para a gente não chegar do lado de lá com sentimento de culpa. Vejam que o próprio Papa João Paulo II, este homem iluminado, disse que céu e inferno não são localizações geográficas, mas estados de consciência. Exatamente o que nos diz o Livro dos Espíritos. Por uma lei de afinidade, nós vamos nos aproximar de alguns ou de outros, não é? Aliás, hoje a gente vai falar sobre umbral, se der tempo, tá? Vocês têm medo de ir para o umbral? Você não tem medo, não, pessoal? Eu morria de medo de ir para o umbral, vocês não têm, não? Ou é porque vocês já estão conformados que vão? Bom, se der tempo, a gente vai tirar o medo de ir para o umbral. Aquele que perseverar até o fim da palestra será salvo do medo de ir para o umbral. Tá? Vocês me lembram, se esquecer. Então, pessoal, precisamos nos perdoar. E o Espírito Samuel diz: Nazareno, você não vai esquecer tudo de errado que vocês fizeram nesta vida. Quando vocês desencarnarem e retornarem como crianças aqui para a Terra, vocês não vão esquecer tudo. O véu do esquecimento que nos fala a doutrina dos Espíritos, sim, é verdade. E não é para o nosso próprio bem que Deus assim o permite, que a gente esqueça, para a gente começar do zero, para a gente começar uma vida nova, sem um remorso paralisante. Eu disse: pois diga aos espíritas que eles esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram e comecem uma vida nova. Vamos transformar esse mundo de provas e expiações em um mundo de provas e ações. Vamos trabalhar no bem, reparando nossos erros. Porque Jesus nos disse: o trabalhador que lança a mão da charrua, ou seja, que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino de Deus.
Então tem que deixar o passado passar, era experiência. Mas Nazaré não foi o culpado, não, você foi o responsável. Mas eu prejudiquei aquela pessoa. Mas nós sabemos que existe uma programação reencarnatória e que as principais provas, nós aceitamos passar por elas, antevemos, está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, Chico Xavier também. Então, se a gente foi e prejudicou, a gente foi instrumento. Se não fosse a gente, outra pessoa ia fazer muitas vezes. Porque a pessoa estava programada a passar por aquela prova, para ela provar que realmente agora é capaz de perdoar, para sofrer, como na lei de causa e efeito, quem com ferro fere, com ferro será ferido, embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá, como nos ensina Jesus. Então muitas vezes a gente colhe as nossas ações, então não é Deus que nos castiga, apenas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então existem leis perfeitas e quando a gente infringe, a gente traz para nós aquela mesma ação, uma lei de ação e reação, entre aspas. Veja que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Porque karma significa ação. No Ocidente a gente acha sempre que é uma coisa negativa, mas nem sempre é. O karma pode ser positivo, por exemplo, vocês frequentarem aqui o centro, ajudarem nos trabalhos sociais, é o karma positivo de vocês. Cada lágrima enxugada, cada criança amparada, cada mãezinha que não abortou, cada velhinho que recebe o carinho, agradece, será levado em conta a cada um dos senhores. Então o convite do Cristo não é para a condenação, para o sofrimento, não. É para o amor, para a caridade, para a ação, também não é só lábios, não, porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então a gente ter essa consciência e ter alegria, e perceber que muitas vezes a alegria é uma virtude ou um defeito, pessoal? O que é que vocês acham? Virtude, não é? Vamos ver, mas em algumas casas espíritas, a gente percebe muitas pessoas sérias, sisudas, não é? Fechadas, o semblante assim, difícil. Por quê? É claro que vem muita gente sofrendo aqui para a casa espírita e é natural. Mas vamos cultivar a alegria, porque ela é assim, um atributo dos espíritos nobres. Porque lá em Fortaleza, eu fui trabalhar na Federação do Espírito do Estado do Ceará. Quase não sai, né? E lá, como eu tinha muitas faculdades, muitas possibilidades, eles me colocaram para ser médium de transporte. Eu pegava os palestrantes no aeroporto com meu carro, transportava até o hotel. Do hotel eu transportava até o centro de convenções, eles iam fazer palestra, depois de volta para o hotel e de volta para o aeroporto. Era médium de transporte, né? Não servia para nada, só sabia dirigir, tinha carro, então vamos lá. E eu tive contato, meus amigos, a honra de conhecer muitos expositores queridos do nosso Brasil. Privado da Intimidade, por exemplo, de Divaldo Franco. Com 83 anos agora, em 2010, 27 de maio. De uma jovialidade, uma alegria encantadora. Quando tem os seminários, então ele sempre brinca, não é? Descontrai a gente. Alberto Almeida, nosso querido médico, de Belém do Pará. De uma doçura, de um carisma que nos encanta. José Raul Teixeira e tantos outros, não é? Nós pecaríamos aqui, a relação é muito grande. Todos que eu conheci, alegres, felizes. Então a felicidade é uma coisa boa, a alegria é uma coisa boa. Chico Xavier, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, diz que a maior característica de Chico não era a humildade, não, era a alegria. Ele adorava ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada, este instrumento para fazer o bem, e abjurando, negando a mediunidade, quando ela é neutra, ela é apenas um sentido, como a vista. A gente pode olhar as flores, as rosas, os passarinhos, as praias do Ceará. Ou a gente pode voltar a nossa vista para a fome, para a guerra, para a destruição, para a corrupção, não é? A nossa vista não tem culpa, a mediunidade também. Não é mediunidade de prova propriamente, é o médium que é um espírito habitando um planeta de expiação e prova e, portanto, tem os seus percalços, as suas dificuldades. Mas uma encarnação com a mediunidade bem trabalhada vale por duas, diz Joana de Ângeles.
Bezerra de Menezes chega no mundo espiritual, é recebido por uma multidão de espíritos que vêm agradecê-lo, homenageá-lo, não só porque ele fora o médico dos pobres, mas também doutrinador, dialogador na Federação Espírita Brasileira em sua época. Então, bem que a gente faz, a gente recebe no mundo espiritual. É o bem, não é o sofrimento, não é a culpa, não é o remorso. Não, é o trabalho no bem. E ainda é terapia para a gente, não é? Aliás, o Livro dos Médiuns vai nos dizer que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque pela prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente vai fazer um trabalho social, quando vai visitar um enfermo, quando a gente vai levar luz, esperança, consolo, alegria, nós somos acompanhados pelos espíritos nobres. Então, nada de culpa, de sofrimento, vamos deixar o passado passar. Vamos começar uma vida nova hoje. Vejam que Jesus nos fala da parábola dos trabalhadores da última hora, dizendo que quem começar hoje a trabalhar no bem, dia 13 de dezembro de 2010, vai ganhar o mesmo salário da nossa presidente aqui do centro, não é? Que já está trabalhando bem há 10, 20, 30, 40, eu não vou dizer quantos anos faz, para você não descobrir a idade dela, senão ela me pega ali fora, não é? Mas quem começar a trabalhar hoje, olha a proposta de Jesus, quem começar a trabalhar 5 horas da tarde, o sol frio já, só no finalzinho, vai ganhar o mesmo salário de quem começou às 6 da manhã. A sua proposta é de amor, é de transformação, não é de sofrimento. Então, a alegria, Chico a tinha sim. Ele adorava contar causos, piadas singelas, dava para ver a sua risada do lado de fora de sua casa. Estava sempre brincando e sorrindo, era extremamente feliz, apesar de uma vida sofrida. E o sol, o pobrezinho de Assis, dizem também que adorava cantar, declamar poesias, era o poeta da natureza. Vai visitar a Terra Santa, passa 18 meses visitando todos os locais onde Jesus esteve, e vai na Itália, na cidade de Grécio, construir a primeira representação do presépio, o local do nascimento de Jesus, o berço de palha, para evocarmos a saudade do mestre da vida. Mas quando ele retorna, ele descobre que traz-se uma doença contagiosa nos olhos, tracoma, e não havia tratamento. Se não fosse combatida, provocaria a morte da pessoa. E o único tratamento disponível era queimar-se os olhos com ferro em brasas, provocando a cegueira, queimando até quase as orelhas. Francisco submete-se ao tratamento. E diante de Dom Guido, bispo e seu amigo, seus companheiros estão ali ao seu redor. Ele se ajoelha enquanto o ferro em brasa se aproxima para queimar-lhe os olhos, o que o tornaria cego até o fim da vida. Ele não reclama, ele não chora, ele não abjura o nome de Jesus, mas diz as seguintes palavras: Benevenuto Fratello Fogo, bem-vindo, irmão Fogo, por favor seja gentil comigo, eu sempre o tratei tão bem, enquanto tem seus olhos apagados pelo fogo. Francisco canta as virtudes daquele instrumento, do irmão Fogo que nos aquece, nos alumia, canta ao irmão Sol, aos irmãos passarinhos, às irmãs flores, que ele não as viria mais com os olhos da cara. Frei Leão, imaginando o seu sofrimento, desmaia. E ele diz: irmãos, por que fugis? Irmão Fogo não me machucou, e se for necessário, eu peço que ele me seja aplicado novamente. Era alguém, meus amigos, em extrema comunhão com Deus. Somente quem conviveu com Jesus como ele convivera, como João o Evangelista, uma de suas encarnações, segundo Chico Xavier, poderia amar como ele amou. Mas estava sempre cantando, e a partir de então a sua vida era sempre um hino de louvor à natureza, ao Criador, ao Altíssimo. Então a alegria é uma virtude. Vamos nutrir a alegria, não vamos ficar tão preocupados, porque às vezes a gente encontra no movimento espírita algumas coisas curiosas, não é? Por exemplo,
Se a nossa querida Elizabeth, eu não sei nem se ela é médium, mas se ela psicografar, aliás, claro que ela é, né? Com essas músicas maravilhosas, né? Se ela psicografar um texto belíssimo, muito nobre, e assinar o espírito com o nome Venerando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, se a gente for elogiar a Beth e dizer: Beth, que maravilha de texto, parabéns, minha irmã, você sabe o que ela vai dizer? Não, meu filho, fui apenas instrumento, não me elogie, não é? Tudo bem. Agora, se a gente encontrar a mesma Beth lá fora, num barzinho, na farra, tomando todas, imaginem, ela não é capaz disso, mas imagine, aprontando, brigando, se eu chegar perto dela e dizer assim: mas Beth, o que é isso, minha irmã? Vocês acham que ela vai olhar para mim e vai dizer: meu filho, o que é isso? Fui apenas instrumento? Ora, não podem ser dois pesos e duas medidas, não é? Se somos instrumento para o bem, somos instrumento para o mal também, não é? Então nós estamos influenciados pelos Espíritos. Está lá na questão 459. Na primeira obra da codificação, Allan Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. E eles dão uma resposta surpreendente: mais do que vós supondes, mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem, são eles que vos comandam. E a gente não tem livre-arbítrio, não, Nazareno? Temos sim um livre-arbítrio, pessoal. Nós temos a escolha da rádio. A gente pode sintonizar na frequência dos bons pensamentos, da oração, e sintonizar com os bons espíritos, e eles vão nos influenciar para o bem, para a alegria, para a fé, para a perseverança, para o perdão, para a humildade. Ou podemos sintonizar na faixa dos pensamentos e das emoções de baixa vibração, do ódio, da vingança, da maledicência, da inveja, da calúnia. Nós vamos ser impulsionados por eles. Então, compreendendo tudo isso que os Espíritos nos revelam, vemos que temos muitos motivos para nos perdoar, além de ser uma ordem do próprio Cristo, de amar a Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos. Ora, Ele pede para a gente perdoar até nossos inimigos. Por que a gente não iria se perdoar? Vamos nos perdoar também. E vejam que Jesus tinha dois tipos de discursos completamente distintos. Quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles homens que tinham muito conhecimento, mas eram hipócritas, fingidos, que geravam um sentimento de culpa para as outras pessoas, porque eles iam para as praças públicas, vestidos de púrpura, de seda, posando de santos e apontando quem era errado, quem estava impuro, criticando os samaritanos, os publicanos, os romanos, os leprosos, as adúlteras. Jesus, quando falava com eles, era sempre firme, enérgico. Podem reparar. Quando ele falava aos pecadores, não, era sempre suave, generoso, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Dizia, aliás, está grafado 2 vezes no mesmo evangelista em Mateus: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas com aqueles homens orgulhosos, ele dizia: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês, porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós. Nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. Está no Evangelho de Tomé, mas é bem parecido com os evangelhos tradicionais. Ele dizia: os fariseus e doutores da lei sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles praticam, porque eles não praticam o que pregam. Era só discurso. Muitos rituais, gerando sentimento de culpa nas pessoas. Então Jesus dizia que os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto das pessoas, mas eles mesmos não podem entrar. Então nada de gerar sentimento de culpa nos outros. Vejo que quando ao contrário ele falava com
os pecadores, ele era sempre gentil. Diante da mulher adúltera, depois de afastar os seus opositores, ele pergunta à mulher: onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. E ele podia. Espírito puro poderia sim, e deveria talvez ter dado um sermão merecido naquela mulher, porque ela era uma adúltera, ia ser apedrejada, não estava certo. Como ele não tinha pecado, ele podia ter feito um sermão. Por que ele não fez? Porque ele veio nos dar o exemplo. Ele é o ser mais perfeito que Deus oferece à humanidade para servir-lhe de modelo e guia. Então, ele não faz, ao contrário, ele diz: pois eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela. Não pediu nem para ela virar santa naquela encarnação, não. De futuro não tornes a pecar. Não era diferente os discursos, né? Então, quando vocês forem analisar, sempre analisem se ele está falando para um fariseu, se ele está falando para uma pessoa simples e humilde. Porque tem uma frase que me incomodava também. Eu chegava às vezes em alguma casa espírita e a pessoa disse: olha, meu filho, muito cuidado, viu? Eu disse: por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? E quando eu lembrava de todos os livros que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Então eu não estou fazendo nem 1% do que os espíritos superiores nos recomendam. Estou ferrado, então vou até parar de estudar, imagine. Quanto mais estudar, pior. Não é um contrassenso, não é? Vejam que está em desacordo com a outra passagem que diz assim: a quem tem lhe será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ou seja, quem tem fé, quem tem conhecimento, lhe será dado mais. E quem quase não tem fé, quase não tem conhecimento, o pouquinho que tem, poderá perder. Então, estudar é bom, não estudar é ótimo. Nós vimos aqui no início da palestra, não é? E vamos compreender, então, quem falou essa frase? Aliás, quem aqui fez direito, por favor, levante a mão. Ou está fazendo a faculdade de direito, por favor, levante a mão. Eu não vou fazer pergunta não, pessoal, pode levantar. Me confirme aí se eu estou certo ou errado. Quando a gente vai interpretar uma norma no direito, como é que a gente faz? A gente pega só a interpretação literal? Não, não é? A gente tem que ver quem disse aquilo, para quem aquela norma se destina, em que contexto, se aquela norma não foi revogada por outra, se ela está de acordo com a norma superior, o caput, né? Todo o conjunto, o ordenamento jurídico, se não fere a Constituição da República, o que disse a jurisprudência e a doutrina, para a gente poder interpretar. A interpretação literal é uma das mais pobres. Não atentais para a letra que mata, mas sim para o espírito que vivifica. Ensinava Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, quem falou isso? A quem tem lhe será dado. Aliás, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ninguém falou isso. A tradução está equivocada, dizem os melhores tradutores. Dizem que Jesus falou sim: a quem tem lhe será dado. Aliás, desculpe, a quem muito foi dado, muito será pedido. Não é cobrado, pedido. E ele certamente estava falando para aqueles homens que tinham muito conhecimento e que precisavam ser abalados nas suas convicções para se transformarem, para se abrirem para a nova lei de revelação de amor que é o seu Evangelho. Então, pedido, mas foi Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos deu a melhor interpretação dessa frase, dizendo aos espíritas: a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, nunca escutei alguém falar essa frase por inteiro, como você está falando agora. Por quê? Porque a gente só gosta da condenação, da culpa, né? Do castigo. E parece que sabotamos tantos textos sagrados que as principais palavras que falavam de alegria, de recompensa, de tesouros, de coisas boas, nós sabotamos de uma maneira que a tradução sempre foi meio atrapalhadinha. Por exemplo, quem sabe o que significa evangelho? Boa nova, boa notícia. Por que deixaram no grego, não é? Por que não deixaram boa nova? Eis que vos trago boas novas de alegrias. A gente recebeu a boa notícia, mas continuamos tristes. Tem alguma coisa errada, a gente não entendeu direito a notícia, né? Vamos ler direito a notícia. Quem sabe o que significa bem-aventurado? Vamos lá? Vai ganhar um CD de presente quem acertar, que já não tem assistido essa palestra. Quem sabe o que significa bem-aventurado?
Hã? Uma alma se salvou. A gente vive repetindo o Sermão do Monte, não é? Maravilhoso. E não sabe o que significa bem-aventurado, porque a igreja deixou essa palavra difícil, que a gente não sabe o que é. Bem-aventurado, segundo o dicionário, significa felizes. As bem-aventuranças são as felicidades reservadas aos espíritos superiores, aos santos. Então Jesus veio falar de felicidade para nós. Felizes os pobres de espíritos humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. E vai falando de felicidades. Olha a sua mensagem como é de alegria, é de esperança, é de otimismo. A outra palavra, por exemplo, galardão. Quem sabe o que é galardão? Tesouro, não é? Recompensa, ninguém sabe o que é. Ninguém fala da parábola do filho pródigo. Jesus nos diz que o nosso pai é semelhante àquele que, tendo um filho jovem, ingrato, que pede antecipadamente sua herança, sai para gastar com bebida, com farras, com mulheres, se fosse hoje, com crack, com tudo, com cocaína, com vocês imaginarem, com tráfico de armas. E depois de perder tudo, passar fome, ele se recorda que na fazenda de seu pai, os jornaleiros, os trabalhadores, que cuidavam de porcos, que para o judeu é uma coisa muito ruim, o judeu não come carne de porco, não sei se vocês sabem, né? Era um trabalho muito detestável. Ele vai pedir ao seu pai para que ele não lhe aceite como filho, mas sim para que lhe permita trabalhar, cuidando dos porcos e se alimentar da lavagem daqueles animais, porque ele está passando fome. E Jesus nos diz que o nosso pai é semelhante àquele que, vendo o filho que estava perdido, manda celebrar uma festa, matar o novilho cevado, porque o filho que estava perdido retornou à casa do pai. Então essa é a proposta do Evangelho de Jesus. E da doutrina dos Espíritos também. O Espiritismo é o consolador prometido, não é o condenador prometido por Jesus, não, é o consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie um outro consolador, o Espírito da verdade, o Paracleto, o advogado, que o mundo não conhece, nem pode perceber, mas que vós o conhecereis. Ele permanecerá convosco, vos lembrará de tudo que eu disse, vos ensinará muito mais. Porque há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. E o Espiritismo, muitos de nós acreditamos, se presta muito bem ao papel de ser o consolador prometido. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, vêm novamente à terra para confundir os orgulhosos e anunciar a boa nova aos homens. Então Jesus vem nos convidar ao amor, à caridade, ao perdão. Vejam que Ele não pediu grande coisa, pediu só uma coisa fácil. Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu? Quando separar à esquerda os bodes, os cabritos, e passar à direita as ovelhas, os benditos meu Pai. Neste momento em que a terra se torna um mundo de regeneração, onde só vão poder reencarnar aqui os espíritos mais ou menos bons, e os espíritos maus não terão mais autorização de reencarnar no planeta. Irão para outros mundos, onde lá serão missionários do progresso também, da ciência, da evolução, da tecnologia, e um dia poderão retornar quando assim permitirem-se que o amor se instale em seus corações. Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu, que todos nós podemos fazer aqui, ou já estamos fazendo, pessoal? Qual foi a única coisa que Ele nos pediu? Para saber quem vai continuar reencarnando aqui na terra, porque os mansos herdarão a terra, não é? Qual foi a única coisa que Ele nos pediu, que todos já podemos fazer e sermos felizes? O que foi? Rápido. Não é amar ao próximo. Caridade. Porque só amar não resolve. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, porque como pode amar aquele que não vê, se é incapaz de amar aquele que está ao seu lado? Então Ele vai nos dizer: tive sede, me deste beber. Tive fome, tu me deste de comer. Estava nu e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estava peregrino e tu me hospedaste. Ele só pediu isso, caridade. Não é fácil?
Não precisa virar espírita, não precisa virar católico, evangélico, não. Basta ser bom. Mesmo que seja por obrigação. Há quem diga que Emmanuel diz, olha, faça caridade, nem que seja por inveja, nem que seja por orgulho, para dizer que a religião de vocês é melhor, mas faça. E os Espíritos vão nos complementar na questão 886, que a caridade, como a entendia Jesus, tem um sentido ainda mais amplo, significa o BIP, não é? O BIP do Cristo, B de benevolência para com todos, ser bom para todos, assim como o nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. O I da indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para a imperfeição dos nossos semelhantes. E o P, para completar o BIP, perdão das ofensas. É a caridade moral, que todos nós já podemos fazer também. Então Ele não nos pede grandes coisas. Vejam que Ele foi pegar homens atrapalhadinhos, mulheres também, para serem os seus apóstolos, seus missionários. Vai pegar Pedro, o homem grosseiro, rude, vacilante na fé, afunda caminhando sobre as águas na direção do Messias, nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás. E depois, caindo em si, em profunda depressão, em vez de tirar sua vida como fez Judas, ele erige a casa do caminho, se transforma em Cefas, pedra, onde o Cristo iria edificar a sua igreja. Vai pegar Zaqueu, um homem rico, detestado pelos judeus, chefe dos publicanos, e vai dizer, Zaqueu, desce daí, apressa-te, porque eu hei de me hospedar em tua casa ainda hoje, o que foi um grande escândalo. E quando encontra, Zaqueu diz, Senhor, tudo que eu vi tomado equivocadamente, restituirei em quádruplo, dividirei metade dos meus bens com os pobres. E Jesus lhe diz, bem-aventurado tu és, Zaqueu, porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Vai buscar Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, um doutor do Sinédrio, perseguidor dos cristãos, que mandou apedrejar Estevão, Gesiel, que era seu cunhado sem o saber. E naquele instante que Gesiel agoniza, ensanguentado, Abigail se aproxima para abraçá-lo e ele diz, Abigail, minha irmã, perdoe Saulo, porque ele ama tanto a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E Jesus vai tocar o coração daquele homem orgulhoso, a caminho de Damasco. Ele cai do cavalo, vê aquela grande luz e pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que recalcitras diante do aguilhão? Lhe orienta. E aquele homem, compreendendo que o evangelho de Jesus não era para condenação, não era para remorso, que o paralisaria, ele ao contrário concebe a mensagem do Cristo e se torna o maior divulgador do seu evangelho. Pregou mais do que Jesus, levando a palavra do Cristo a muitos corações. Vai tocar o coração de Maria Madalena, que nos diz, Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, era uma mulher depressiva, mergulhada na riqueza, nas sedas, nas joias, mas extremamente infeliz. Ela escutando falar daquele estranho Galileu, aquele profeta que enxugava a lepra, que levantava os paralíticos, que restituía a visão aos cegos. Ela ouve falar que ele está em Cafarnaum, na casa de Pedro, próximo de Magdala. Toma de um bote e, varando o lago de Genezaré, sob o zimbório estrelado, ela vai até a casa de Pedro, a casa humilde e simples. Entra com muita vergonha. Quando ela chega, Jesus está falando aos apóstolos. Volta seus olhos para ela e diz, Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria, ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas, uma a uma. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Se tu me conheces, Senhor,
Tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. É melhor do que lá estivesse exposta como mercadoria para as ilusões dos homens. Como seria bom que estivesse dando demonstrações do amor de Deus a todas as gentes. Vai, Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para que ame aos teus filhos, é para amardes aos filhos que não têm mães, a mães que não têm filhos, porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês o monturo, depois do inverno, das tempestades, vir o sol da primavera, beijá-lo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher antiga, rainha do sexo, Miriam de Migdol, se torna uma verdadeira seguidora de Jesus e sai a anunciar o seu evangelho, a limpar as feridas, a colocar unguento, azeite e a falar de Jesus aos leprosos depois do retorno ao mundo espiritual do Mestre. Meus amigos, a proposta de Jesus é para o amor, é para o perdão, para o alto perdão, para a caridade que cobre a multidão de pecados. Então, nesse instante que estamos convidados por Ele, desde há 2000 anos, não desperdicemos essa oportunidade. Aproveitamos enquanto caminhamos sob a luz do Consolador, que temos tanto conhecimento, Ele nos pede tão pouco, somente para fazer um pouquinho cada um de nós. E para nós concluirmos, lembrar de Casimiro Cunha, com a poesia Supremacia da Caridade, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Quando Chico Xavier, com pouco mais de 17 anos de idade, pobre, mulato, estrábico, quase sem recursos, ele vai psicografar mais de 40 poetas brasileiros e portugueses para mostrar que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. E como é Natal, Ele ainda nos traz um bilhete. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração por quem passa sobre a dor,
sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas de um mundo, sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do seu coração. Que com essas poesias e com o amor de Jesus, possamos todos conservar-nos em sua bendita e amorosa paz.